Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023, 37º dia da Quaresma. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 55 e o segundo programa dos 4 que faremos em homenagem aos 474 anos de Salvador. Para iniciar bem as nossas homenagens à primeira capital do Brasil, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos com todo o ardor de minha alma que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devoto e de cada devota. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme, com uma e com outra. Amém. O presente do Instituto São Francisco Xavier para a cidade de Salvador e para o povo soteropolitano é fazer conhecer as cartas do nosso primeiro missionário, nosso primeiro catequista e primeiro professor de Salvador e do Brasil, o padre Juan de Aspilcueta Navarro, também chamado pelos índios de Ibituruna. Ele desembarcou em Salvador no dia 29 de março de 1549, juntamente com Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil e fundador de Salvador, sendo integrante da primeira missão jesuítica comandada pelo padre Manuel da Nóbrega. Além disso, o padre Ibituruna era primo de São Francisco Xavier, que é o padroeiro de Salvador. Por isso criamos a Cátedra Ibituruna para o estudo das santas missões no Brasil. E continua valendo a premiação das 5 canecas do Instituto e da Cátedra Ibituruna para quem responder corretamente o nome da igreja próxima à Praça Aspilcueta Navarro, em Salvador. A primeira caneca já saiu, já tem ganhador. É o senhor Lino, do bairro de Nazaré. Restam agora 4 canecas. As respostas podem ser enviadas até o nosso último programa no sábado. Agora, sem mais demora, vamos à carta do padre Aspilcueta Navarro, o nosso padre Ibituruna. Carta do padre João de Aspilcueta Navarro, na cidade do Salvador, no ano de 1551. Desde que vos escrevi, caríssimos irmãos, a derradeira vez, estive 3 ou 4 meses em Porto Seguro, onde me mandou o padre Nóbrega. Ali me ocupava em ensinar os moços a doutrina, porquanto nisto principalmente me ocupa agora. Eles já agora aprendem tão bem que é para afolgar de ver e dar graças a nosso Senhor, ainda que no princípio tivemos trabalho em os trazer a doutrina, assim por eles como por contradição de seus pais, como também por muitos enganos de feiticeiros que nestas partes há que o queriam impedir. Começam-nos já a dar seus filhos, e ao presente estão 3 ou 4 aprendendo em uma casa que para isso ordenamos. Dali também ia visitar algumas aldeias ao derredor. Indo uma vez me houvera de afogar em um rio, em qual há pouco tempo que se afogou um frade de Santo Antônio, que ia desta mesma capitania pregar no sertão. Passei assaz de perigo por ser o rio muito corrente e enganoso de passar. Outra vez íamos eu e Vicente Rodrigues, e levávamos em nossa companhia uma língua. Fomos a uma das aldeias alongadas, que ainda não tínhamos visitado, e no caminho passamos assaz trabalho e perigo, por nos ser necessário andar de noite algumas vezes, e por matos, porque cá não há os caminhos de Portugal, e há neles muitas onças e outras feras. Assim chegamos a uma aldeia onde achamos os gentios todos bêbados, porque têm eles cada um a maneira de vinho de raízes que embebeda muito, e quando eles estão assim bêbados, estão tão brutos e feros que não perdoam a nenhuma pessoa, e quando mais não põem fogo à casa onde há estrangeiros. Contudo, isso porque chovia muito e íamos muito molhados, recolhemos-nos a outra casa a enxugar. E daí a pouco vieram com grande fúria, com espadas e outras armas contra nós. Mas valeu-nos a língua ser boa, que com boas razões os amansou, e porque Deus ainda não era servido. Em amanhecendo, vendo que aquela gente não tinha discreção para vir tão assim ao conhecimento da fé, nem estava disposta para isso,
partimos para outra, onde estava um principal dela determinado, com toda a gente, a comer quantos brancos ali viessem. Contudo, pela misericórdia de Deus, nos recebeu bem, e nos ouvia pela língua a doutrina cristã, e mostravam ele e todos mais folgar muito de a ouvir, mas não ousavam de o dizer por um feiticeiro lhes persuadir, que com aquelas palavras lhes dávamos a morte, e que se as dissessem por sua boca, logo morreriam. De aqueles ministros só usar o demônio, temendo ser daqui desterrado, como creio que o vai adivinhando. Assim andamos por outras aldeias, não sem pouco trabalho e desconsolação, por ver tão pouco conhecimento de Deus e gente tão indisposta e incapaz para receber a fé, ainda que com sua rudeza mostra folgar de a ouvir e desejo de a receber. Também passamos muitos perigos por outras partes de feras, por caminharmos algumas vezes de noite, o que de dia por alguns lugares é assaz perigo. Acertou-se que ficasse eu atrás uma noite e a maior parte andei só, e já a língua e Vicente Rodrigues me davam por morto, e se não tornar a língua atrás a buscar-me, em grande pressa me vira. Contudo, trouxe-nos o Senhor salvo desse caminho, e ainda que cansados e fracos, muito consolados nos trabalhos recebidos pelo Senhor. Dali também íamos às aldeias a batizar alguns que estavam para matar e comer, trazendo-os primeiro, segundo podia compreender sua capacidade, ao conhecimento de nossa santa fé e consentindo no batismo. Este mal de se comerem uns aos outros anda muito danado entre eles, e é tanto que os dias passados falaram a um ou dois que tinham a engordar para isso, se queria que os resgatassem. Ele respondeu que não o vendessem porque cumpria a sua honra passar por tal morte como valente capitão. Eles não se comem uns aos outros, senão por vingança. Tem um demônio muito domínio neles, o qual dizem que algumas vezes lhes aparece visivelmente e que lhes dá a tormenta, outras vezes asperamente. Nosso Senhor nos livre de suas mãos. Nesta capitania, achei um homem de boas partes, antigo na terra, e tinha dom de escrever a língua dos índios, que foi para mim grande consolação, e assim o mais do tempo gastava em dar sermões do Testamento Velho e Novo e mandamentos, pecados mortais e artigos da fé e obras de misericórdia, para me tornar em a língua da terra. Tudo mandarei na primeira embarcação. Daqui me fui para a Baía de Todos os Santos, por ser chamado do nosso Padre Nóbrega, onde ao presente estou. Depois de chegados há alguns dias, ele e eu fomos a uma aldeia dos gentios, e procuramos que se ajuntassem todos. E depois de juntos, lhe fizemos uma prática por uma língua, e acabado lhe ensinamos a doutrina cristã, e me deu o padre posse dela, para ter meu cargo. E querendo-nos deles despedir, os fiz primeiro benzer, e vendo as pedras preciosas que traziam nos beiços e no rosto, lhes disse que os estorvavam a se saber benzer quase por riso, o que eles tomaram de verdade, e sendo de muito preço as lançaram onde nunca mais apareceram, o que me consolou muito. E dali adiante continuei muito tempo de os visitar, até que um cristão mandou fazer ali uma casa, para que nela se ensinassem, a qual feita entregou o padre a Vicente Rodrigues, que continuasse a doutrina, e assim nela ensinava e dormia e comia, com muita edificação e aproveitamento dos índios. O dia do anjo se determinou que se batizassem os que quisessem, e batizamos muitos, assim homens como mulheres, e entre eles batizamos um feiticeiro assaz velho, e lhe pusemos por nome Amaro. E assim ordenamos de fazer uma procissão de todos juntos. E os moços pusemos na dianteira, que seriam 25, e logo os homens e as mulheres atrás, e um moço deles com uma cruz, e assim íamos rezando pelo caminho com alta voz, o Padre Nosso até a cidade. Eu ia com os dianteiros e o irmão Vicente com os traseiros. Foi isto na cidade de muita edificação. E aos mais fez muita devoção, ficando os índios muito firmes e com grandes desejos de ser bons cristãos. Com razão os trouxe Deus a isto, pelas obras boas que sempre fizeram aos cristãos. Depois disto, com licença do Padre Nóbrega, me fui a outra aldeia de 150 fogos, e fiz ajuntar os moços, e fiz-lhe a doutrina em sua própria língua. Achei alguns aqui muito hábeis, e de tal capacidade que, bem ensinados e doutrinados, podiam fazer muito fruto em a gentilidade, para o que temos muita necessidade de um colégio nesta Bahia, para ensinar os filhos dos índios, e alguns temos e nos dariam mais, se tivéssemos possibilidade para os recolher e sustentar, que a terra, por ser novamente povoada, ainda não pode fazer. Na mão de El-Rei Nosso Senhor está levá-lo ao cabo e ajudar-nos para que lhe demos fim, porque já o temos começado, e sem sua ajuda
parece impossível acabar-se, e muito mais folgaríamos que ele próprio o mandasse fazer para ficarmos mais livres e desocupados para o espiritual. Este colégio não somente será bom para recolher os filhos dos gentios e cristãos, para os ensinar e doutrinar, mas também para a paz e sossego da terra e proveito da república. Nosso Senhor ordene como for mais seu serviço e proveito das almas. Introduzidos os desta aldeia algum tanto na fé, passei adiante a outra, e em chegando me disseram que então acabavam de matar uma moça e mostraram-me a casa. E entrando dentro achei que a estavam cozendo para a comer, e a cabeça estava dependurada em um pau. Comecei-lhe a estranhar e afeiar o caso tão abominável contra a natureza. Respondeu-nos um dele que se mais falasse que outro tanto nos faria. Eu não o entendi, senão a língua que comigo levava, a qual insisti que falasse, que eu lhe dissesse, mas nunca ousou de falar palavra. Então, quando isto vi, comecei-lhes a falar do que sabia, e no cabo ficaram nossos amigos e nos deram de comer. Depois fui a outras casas, em as quais achei pés, mãos e cabeças de homens, aos donos dos quais afeei muito aquilo e persuadi que aborrecessem tão grande mal. Depois nos disseram que todos enterraram as carnes, até a da moça que estava a cozer, e parece-me que algum tanto se emendaram, ao menos em público não os veem. Nisto e em outras coisas semelhantes do serviço de Deus e proveito das almas, me ocupava enquanto o Padre Nóbrega aqui esteve, e depois que daqui se partiu para Pernambuco, o mesmo me ficou por ofício, e dele encomendado, de maneira que quando aqui estou, nesta cidade do Salvador, acudo às necessidades espirituais dos cristãos que nunca faltam, e daqui vou acorrer às aldeias dos gentios que há ao derredor, e ensinar a doutrina cristã e fazer cristãos aos que estiverem aptos para receber o sacramento do batismo. Depois do Padre Nóbrega ido daqui, me aconteceu os dias passados resgatar um moço e tirá-lo das mãos dos gentios que estavam já para o dividir e tragar. É muito bonito, pus o nome de nosso irmão Antônio Criminal, que em serviço do Senhor mataram na Índia. Ele na glória queira ser intercessor com Deus, para que esta alma se salve e de nós tenha especial memória. Estando escrevendo esta, me veio buscar um índio com sua mulher e filhos que os batizasse, que queria ser cristão, mas dilatei-lhe o sacramento até ser ensinados em nossa fé. Isto uso com todos, salvo no perigo da morte, assim por ser necessário ser primeiro instruídos na fé, como por outros respeitos que eles pouco, mais ou menos, já saberão por outras que tenho escrito. Cristo nosso Senhor, escreva sua santa vontade em nossos corações, para que nesta vida sempre a cumpramos. João de Aspilcueta Navarro. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, faremos a leitura da terceira carta do Padre Bituruna, em homenagem aos 474 anos de Salvador. Para encerrar o nosso programa, vamos escutar a música São Francisco Xavier, Padroeiro da Liberdade, na voz de Luiz Caldas, bandolim de Armandinho, arranjos do maestro Iacossi Simões, participação especial da Orquestra de São Petersburgo e produção de João Falcão Neto. Um grande abraço e até amanhã. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. As águas calmas da Bahia têm muito a nos contar, histórias de todos os santos que os maus tentaram apagar. Quem primeiro aqui chegou e ergueu sua catedral, quem fez de Salvador a primeira capital. Da Sé de Palha Capela, do Colégio de Jesus, da cidade Fortaleza, a terra da Santa Cruz. Erguei-vos, soldados de Cristo, mostrai vossa face à nação, da defesa do gentil, do combate à escravidão. Fé, tenha fé em São
Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier, pela evangelização do povo, pelo socorro espiritual. O inimigo armou a trama do regresso a Portugal. As missões foram perseguidas, o colégio se fechou, proibiu-se a catequese, mas o padroeiro ficou. Mais de 3 séculos passados, com milagres, amor e fé, rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Tua vida missionária foi amor e caridade. Ajudai-nos, padroeiro, a imitar tua santidade. É chegado um novo tempo na cidade da Bahia, sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Tempo de cumprir-se a missão dos companheiros de Jesus. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier.